Parte 2. Lidar com dinheiro exige disciplina, comprometimento e estudo, mas, acima de tudo, uma grande mudança de mentalidade. O tal do mindset. E por mais que pareça fácil que você tenha nas mãos as ferramentas certas, fica difícil um projeto de longo prazo dar certo se você gastar todas as fichas logo no começo e não aprende pouco a pouco a mudar hábitos e a forma como se comporta com o dinheiro. Não podemos esperar que alguém que mal se levanta do sofá se torne um maratonista em 2 semanas. Da mesma forma, você não pode ter a pretensão de se tornar um as da finança quando há poucos dias mal acompanhava a sua movimentação bancária. É também preciso considerar que você está inserida em uma cultura em que poupar não faz parte do dia a dia, nem é ensinado de forma programada nas escolas ou em casa. Algumas táticas, no entanto, poderão melhorar sua assertividade em busca de caminhos melhores para a sua renda e vão ajudá-los nessa busca por autoconhecimento para alcançar resultados financeiros mais perenes. Apesar de o Primo Rico não pregar que existam receitas milagrosas e passo a passo que se apliquem a todos os tipos de pessoas e suas particularidades, a organização de algumas ideias favorece muito a iniciação do não poupador na cultura do investimento. O exercício de autoanálise pode ser feito a partir de uma série de ferramentas que apresentarei nas páginas seguintes, pois o entendimento das próprias limitações facilita a mudança concreta de atitude. Vale ainda lembrar que trilhar esse caminho rumo à independência financeira não se trata apenas de ganância ou amor excessivo ao dinheiro, como muitos gostam de pregar. Ao contrário, pode ser essencial para encontrar equilíbrio emocional nos mais diversos aspectos da vida. Estar de bem com o dinheiro nos permite usufruir bem e coisas que vão além do essencial para sobreviver, tornam nossa rotina muito mais prazerosa e abrem caminhos para que exploremos mais lugares, hobbies e experiências. É poder ter um conforto extra em casa, alimentar-se bem todos os dias, ter a possibilidade de planejar uma viagem diferente em família. Em um grau avançado, permite que a pessoa não dependa de emprego algum para o próprio sustento. Por conta de tudo isso, é errado entender que buscar a liberdade financeira se trata apenas de acúmulo de capital. Essa liberdade é uma meta que deveria ser traçada em paralelo à da felicidade e faz parte da realização plena de toda pessoa. As pessoas que defendem que dinheiro não faz parte disso geralmente são as que não têm dinheiro. Em termos práticos, a fórmula matemática da independência financeira é muito simples. Trata-se de uma engrenagem contínua em que o valor dos rendimentos da sua carteira de aplicações provém mais ou a mesma coisa que seus gastos, incluindo os fixos e variáveis de todos os meses. Quando isso acontece, é possível afirmar que essa pessoa não é mais obrigada a trabalhar pelo dinheiro, pois nesse estágio seu próprio capital acumulado fará o exercício de gerar uma renda mensal capaz de cobrir quaisquer despesas recorrentes. Um mercado sem investidores. Todos que aplicam dinheiro na bolsa de valores se consideram investidores. Ostentam ganhos, dividendos e operações até que o mercado entre em compasso de baixo ou alto extremo. Nesse momento de vales e picos, a maioria das posições de investimentos, mesmo aquelas que se diziam de longo prazo, entram em ebulição. Pouquíssimos conseguem racionalizar a situação e têm condições de operar quando a bolsa cai ou sobe demais. Seja por desejo de obter lucro rápido, por medo ou por crença em rumores, a verdade é que as pessoas, sobretudo as que operam em mercados emergentes, tendem a agir de acordo com a maioria sobre o chamado efeito de manada. Por causa desse comportamento, com certa frequência os preços das ações são insensatos. Quem afirmou isso foi o mega investidor Warren Buffett em um artigo publicado na primeira edição em português de um dos principais guias de investimentos do mundo, O Investidor Inteligente, do pioneiro investidor norte-americano Benjamin Graham. No texto, Buffett definiu: quando o preço de uma ação pode ser influenciado por uma manada em Wall Street, com preços estabelecidos na margem,
Pela pessoa mais emocional ou mais gananciosa ou mais deprimida, é difícil defender a posição de que o mercado sempre gera cotações racionalmente. Buffett se referia aos chamados especuladores de mercado. O que pouco se fala, no entanto, é que quase todos que operam na bolsa são especuladores, mesmo quando se auto-intitulam investidores. Como Garran explica em seu livro, uma operação de investimento é aquela que, após análise profunda, promete segurança do capital investido e um retorno adequado. As operações que não atendem a essas condições são especulativas. Estudos sobre esses movimentos inesperados no mercado de ações ganham cada vez mais espaço na literatura de finanças comportamentais. Essas teorias concordam com a suposição de que preços de ativos podem se movimentar de forma aleatória, sem que em algumas ocasiões estejam de fato embasados nos aspectos financeiros da empresa negociada. O comportamento de manada ocorre quando um grupo de investidores negocia o mesmo ativo na mesma direção do mercado em um certo período, ignorando suas próprias informações e crenças a respeito dos preços dos ativos. Um dos maiores investidores, pessoa física da Bolsa, Luiz Barsi, detalhou um pouco de seu entendimento sobre o assunto de forma muito didática em uma entrevista concedida a mim em meu projeto O Código da Riqueza. Quando eu recomendo a alguém que faça uma carteira de ações, de previdência, a primeira coisa que digo é que você tem que incorporar o espírito do investimento, o sentido de parceria. É preciso saber que não está se comprando a ação pelo simples ato de compra. Você está comprando ações de um projeto que pode ser bem-sucedido. Para fazer isso, eu analiso duas características. O projeto tem que estar em um setor perene e que produz sustentabilidade. Para Barsi, o argumento de que investir na bolsa é muito arriscado ou pode levar uma pessoa à falência é puramente especulativo. O cidadão que fala isso não sabe que uma Klabin, empresa do setor de papel e celulose, tem 120 anos de existência. Muitos bancos quebraram nesse período, mas a Klabin não quebrou, e existem muitas outras empresas neste patamar. Agora pense nas perguntas a seguir. 1. Você investe seu dinheiro? Seja em fundos, tesouros, CDBs ou ações, pensando no longo prazo? 2. Você fez o investimento em um título pensando no resgate dele em uma década? No terceiro ano, o Brasil entra em crise e o valor do título começa a cair. Você o vende o mais rápido possível? 3. Você tem R$1.000 para investir em ações. Estudou diversas empresas e se decidiu por uma. Você olha o preço dessa ação antes de comprá-la e isso pode influenciar os seus planos? 4. Você acredita que, além de tudo, ganhar um rendimento adequado com investimentos em fundos, ações e renda fixas, entre outros produtos financeiros, depende de sorte? Baseado nos pensamentos desses grandes autores citados anteriormente, eu entendi que, mesmo quando bem instruídas, a maioria das pessoas continua a olhar para o mercado de capitais com receio e prefere agir de maneira especulativa, sem avaliar o valor intrínseco das empresas disponíveis. O verdadeiro investidor não deveria sentir um frio na espinha quando faz um grande aporte. Tendo estudado e compreendido o potencial daquele negócio e após ter incorporado o sentimento de ser sócio da empresa, a sensação deveria ser de conforto e sucesso, não o contrário. Sabendo disso, entendemos que a primeira pergunta, na verdade, não passa de um pleonasmo. Todo investimento real é de longo prazo. Portanto, aquele que pode se mover conforme condições momentâneas de mercado é apenas especulativo. Se você avalia responder com um sim à segunda questão, também está especulando. Sabemos que turbulências políticas e econômicas são cíclicas, especialmente no Brasil, e esse não deve ser o único fator a ser considerado no resgate de um aporte. Já o terceiro ponto exige um grau de maturidade e estudo maior do potencial investidor. Existem estratégias como o Value Investing, falaremos mais sobre isso adiante, que envolve a busca por boas empresas que estão sendo negociadas a preços baixos, provavelmente influenciadas por movimentos especulativos, mas o preço da ação, em teoria, não deve ser fator primordial da tomada de decisão de compra.
Quando o investidor estuda uma empresa, reconhece o seu potencial de crescimento e, por consequência, entende que sua ação também se valorizará ao longo do tempo, mesmo que seja cara ou barata hoje. Por fim, quem respondeu com sim à indagação número 4 também continua no campo da especulação. Não existe sorte quando se conhece com profundidade os preceitos do produto em que se colocou o dinheiro, seus desafios e vantagens comparados a outras alternativas existentes no mercado. Quando eu trabalhava no mercado financeiro, diversas vezes me deparei com clientes que se consideravam investidores, mas na verdade nunca conseguiram sair do patamar da mera especulação. Ter dinheiro aplicado em ações não torna ninguém um especialista no assunto, pronto para tomar as melhores decisões. Mudar o mindset de uma pessoa imediatista não é algo simples. Pensar no futuro e não no lucro imediato pode ser uma tarefa hercúlea se você não tem um objetivo muito claro e não estuda o mercado para saber como e por que, em alguns momentos, ele não se comporta de maneira regular. Mas, se atuar como investidor é muito melhor para o meu futuro, por que o mercado está repleto de especuladores? Responderei com alguns exemplos de clientes com quem já trabalhei. Eles recebiam as instruções e opções de investimentos, mas sempre coube a ele mesmo tomar a decisão final sobre o que gostaria de fazer com o próprio dinheiro. Porém, costumavam seguir caminhos muito diferentes dos quais eu imaginava ser os mais corretos para o portfólio deles. Perfis de especuladores, casos reais. O estrangeiro, asiático e empreendedor que vivia no Brasil há algum tempo. Procurou nossa equipe para fazer um aporte de renda variável, mas após poucos meses chegou furioso ao escritório, gritando que havia perdido seu dinheiro após ser influenciado por um dos funcionários. Nos reunimos em uma sala e explicamos em detalhes que o dinheiro dele continuava seguro, pois a queda era totalmente relacionada a uma turbulência momentânea na bolsa e a sua carteira tinha empresas com bons fundamentos de longo prazo. Mal terminamos a conversa, ele abriu o computador no meio de todos e passou a fazer solicitações de compra, sem pensar ou estudar, pois agora entendia que qualquer ação voltaria a subir no próximo futuro. Chegou a dizer que iria aumentar suas apostas. O funcionário. Um trabalhador recebeu uma ação trabalhista importante e investiu tudo o que recebeu em ações. Ele até sabia administrar as perdas, mas toda vez que enxergava alguma oportunidade de realizar lucro rápido, não conseguia aguentar e vendia suas ações sem pensar. Agia pela emoção da vitória, mas depois cometia erros ao ter que reinventar seu dinheiro. Deixava boas empresas pela falta de paciência e aumentava seu risco ao ter de operar o tempo todo no mercado. O médico, muito reconhecido na sua área profissional, este médico recebia um salário muito bom e conseguia aplicar bastante dinheiro em ações todos os meses. Ele era disciplinado nos aportes, mas não na forma como lidava com seus ativos. Era apaixonado pelas oportunidades e achava que, por já ter certa idade, investir nunca poderia ser algo de longo prazo. Para ele, o rendimento só era válido se fosse realizado no presente, e isso fez perder muito dinheiro. O milionário. Foi um dos clientes mais ricos que tive, dono de mais de 50 postos de gasolina. Ele investia apenas em uma empresa, Petrobras. Se a ação caía, ele comprava mais. Se dava um salto, vendia e esperava uma nova queda. Ele não deveria fazer isso pelo valor da ação, pois o valor intrínseco da empresa mudou muito ao longo dos anos. O valor da ação poderia ser o mesmo de anos atrás e uma oportunidade, mas seu lucro era muito menor e os problemas de gestão eram claros. Não podemos comparar empresas pelo seu preço de antes e agora, pois muitas vezes o negócio já mudou tanto que este embate entre passado e presente não faz sentido. O técnico, muito inteligente e habilidoso com exatas, esse cliente fez um curso de análise técnicas de ações, que se baseia apenas em gráficos e preços dos ativos para avaliação de investimentos. Apaixonou-se pelo tema e passou a fazer operações direcionadas de maior risco e derivativos. Operava alavancando em muitas delas e chegou em um único dia a realizar 300 operações de compra e venda. Ele não era ingênuo nos negócios, mas tornou-se apenas um bom cliente para a corretora, que ganhava muito dinheiro com taxas. O rendimento de sua carteira, com o passar do tempo, não superava nem de longe aportes de longo prazo que ele poderia ter feito com o mesmo capital, mas com muito menos trabalho. Como aponta Décio Bazin em uma das bíblias de investimentos no Brasil, o livro Faça Fortuna com Ações,
O especulador, mesmo que queira, não consegue se livrar do seu vício ou paixão, que é o lado especulativo do mercado. Bazin ainda ressalta que, ao contrário do que a mídia prega, os especuladores não são essenciais para a bolsa de valores, pois eles só negociam as poucas ações que já têm liquidez. Se essa liquidez não existisse, não seria possível negociar os papéis, e os especuladores que não têm residência permanente em qualquer setor do mercado financeiro estariam levando seu capital para outro destino, pontua. Quem especula se submete repetidas vezes ao risco da ruína. Pode haver 1, 2, 10, 50 dias de sucesso, mas se no 51º o erro for muito grande, talvez não haja mais capital suficiente para retornar ao mercado no dia seguinte. Daí é que surgem as famosas lendas urbanas da bolsa. Puxa, eu pensei em investir na bolsa, mas meu amigo colocou 50 mil reais lá e perdeu tudo. Então vou comprar um imóvel para fazer renda. Quando o assunto são ações, eu só invisto 25% do que tenho. É muito arriscado, sou conservador. Se você for além disso, só pode ser maluco. Eu comprei ações, mas contratei também uma operação que pode garantir um preço mínimo de venda, embora tenha custos. Assim, estou bem seguro de que não vou perder todo o meu dinheiro. No caminho da construção da riqueza, a especulação ingênua não pode ter espaço. É importante ressaltar que existe o especulador profissional de mercado, que tem como metodologia de trabalho realizar um grande volume de operações de curtíssimo prazo. Eles são especializados e dispõem de ferramentas adequadas que lhe conferem agilidade e controle de riscos, ao contrário de quem especula apenas por desconhecimento. Diversos estudiosos do mercado financeiro apontam que é o especulador do mercado que dá liquidez à bolsa de valores, pois são eles que fazem um grande volume diário de operações, sempre comprando ou vendendo ações. Por isso, sugiro que você avalie qual é o seu perfil e, com base nessa reflexão, pontue quais passos precisa tomar para o mais rápido possível tornar-se um investidor de verdade, que percorre um caminho seguro rumo ao seu primeiro milhão. Investir ou espetacular. Aspirante. Ainda não consegue investir, não tem consciência de que precisa investir o que ganha. É o famoso poupador que até pouco tempo só conhecia caderneta de poupança. Acabou de descobrir as maravilhas do tesouro direto e por isso não deixa a renda fixa. Especulador iniciante. Negociações sem pensar no valor da empresa, mas apenas no preço da ação. Não investe na empresa, pois encerra sua posição todos os dias no pregão. Acredita que a sorte faz parte do mercado de ações, fica viciado no jogo. Corre risco de falência ao operar diversas vezes e, à medida que confisca suas ações, opta por produtos ainda mais voláteis. Investidor. Nunca compra ou vende ações baseado no preço delas no momento, mas sim nos fundamentos da companhia. Não faz day trade desnecessariamente ou pretende ganhar dinheiro com operações de curto prazo que geram custos excessivos com corretagem. Faz aportes pensando na velhice e a aposentadoria. Entende o poder dos juros compostos. Anamnese financeira. Na academia, antes de começar qualquer exercício físico, precisamos primeiro passar por um exame médico. Avaliar nosso estado inicial ajuda a entender de qual ponto partimos e quais metas são realistas para nós. Traçar objetivos alcançáveis e superá-los um a um torna a jornada muito mais produtiva e faz com que novos hábitos sejam criados e tenham mais chances de se tornarem parte da rotina. De forma similar, para saber como vai a saúde do seu bolso, um dos primeiros passos é aferir a temperatura financeira e realizar a amnese, que na linguagem médica refere-se à entrevista executada pelo profissional de saúde com o paciente, como ponto inicial no diagnóstico do estado de saúde dessa pessoa. Nas finanças, a reflexão sobre as perguntas a seguir tem o mesmo objetivo. Como na elaboração de um prontuário, elas vão ajudar você a identificar o que não funciona bem e quais mudanças podem ser feitas. O investidor antifrágil. Na introdução deste livro, citei brevemente alguns sacrifícios que toda pessoa que almeja a riqueza terá de fazer em algum ponto de sua trajetória.
senão de forma constante. Entre eles estava algo que chamei de renúncia à fragilidade. Entender o que há por trás dessa palavra é importante, pois o ser humano tem a tendência natural de se apoiar em rotinas e repetições com a crença de que isso deixa no controle da sua vida. A verdade, no entanto, é que se não somos submetidos à pressão, em geral não encontramos a motivação necessária para a ação e o progresso. Engana-se quem acredita em uma caminhada, em especial quando se trata de investimentos, sem perder de vez em quando. Num debate semântico, poderíamos simplesmente dizer que não ser frágil é ser forte ou robusto. Avaliando pelo lado comportamental, talvez chegaríamos à conclusão de que uma pessoa que não é frágil e consegue resistir às dificuldades da vida é alguém resiliente. O significado de progresso, porém, afasta-se da resiliência, pois esta palavra apenas denomina algo que é capaz de voltar à sua posição original, após, por exemplo, um trauma. No dicionário, mudar, transformar-se e tornar-se mais forte também não é o oposto de fragilidade. Dessa dificuldade de explicar o que é não ser frágil nas mais diversas esferas da vida, e principalmente nos negócios, é que nasceu o conceito do antifrágil. O neologismo criado pelo professor Nassim Nicholas Taleb, um dos maiores estudiosos sobre análise de risco e autor do best-seller Antifrágil. Na proposta elaborada por Taleb, se alguém é por si só forte ou robusto, não há nada mais que possa ser feito por ele, nem qualquer desenvolvimento a ser perseguido. E a antifragilidade deriva, de certa forma, dessa definição explícita de fragilidade. Ela aprecia a volatilidade. Ela também aprecia o tempo. E há uma ligação poderosa e positiva com a não linearidade. Tudo que não é linear em sua resposta é frágil ou antifrágil diante de determinada fonte de aleatoriedade. Por isso, entende-se que para existir, o antifrágil necessita do caos, de tudo aquilo que está em desequilíbrio. Viver é uma sucessão constante de fatos aleatórios, acontecimentos, sensações e vontades que a todo tempo tentamos equalizar. Viver nada mais é do que estar imerso em constante caos. Por isso, precisamos buscar a antifragilidade. O conceito de antifragilidade pode ser uma âncora importante na busca da riqueza, pois, ao compreendê-lo, o investidor começa a desfrutar das constantes dificuldades e desafios, almejando seu amadurecimento e aprimoramento técnico. Todo mundo sabe que a economia, o câmbio, as taxas de juros e, sobretudo, a política são voláteis. Por isso, a pessoa que entende e aceita a própria antifragilidade consegue se sair muito melhor neste longo caminho, que é aprender a gastar melhor e investir de forma eficiente. Quem imagina que acertará sempre de primeira está profundamente enganado. Sem a hostilidade de um ambiente aleatório, o antifrágil não evolui, não desenvolve novos métodos, nem encontra caminhos que podem ser mais saudáveis. Como explica Taleb, é muito mais fácil descobrir se algo é frágil do que prever a ocorrência de um evento capaz de prejudicá-lo. A fragilidade pode ser medida, o risco não. A sensibilidade aos danos causados pela volatilidade é remediável, mais ainda do que a predição do evento que poderia causar o dano. As 4 fases financeiras. Mais um diagnóstico que pode surgir no exercício de autoanálise financeira é a identificação da fase financeira em que você está vivendo. Existem momentos de oscilação, estágios em que há um foco mais efetivo na busca pela acumulação de capital e por isso você economiza mais. Em outros períodos, a sensação de inércia é preponderante, aniquilando qualquer tentativa de planejamento. Estar em uma ou outra fase financeira não tem a ver com a idade e profissão, mas com o que se faz naquela etapa da vida e com o reconhecimento de quais passos devem ser dados para atingir o próximo nível.
Isso significa que uma pessoa de 20 anos de idade pode estar passando pela mesma fase financeira de alguém com 50 anos. Assim como profissionais dos mais diferentes níveis salariais podem estar com um denominador comum, financeiramente falando. Certa vez ouvi um desabafo de um conhecido que tinha um cargo de liderança em uma consultoria. Viajava com frequência para fora do país a trabalho, comia em restaurantes bacanas, mas se surpreendeu numa simples corrida de táxi. Sabe, estava voltando dos Estados Unidos a trabalho. Minha mala mal fechava de tanta muamba que trouxe. Eu sabia que o limite do cheque especial naquele mês já estava sendo utilizado, mas tinha que aproveitar, não é? Então peguei o táxi e naquele trânsito comecei a conversar com o motorista, até que chegamos no assunto dinheiro. Ele relatou que estava comprando um segundo imóvel, pois tinha casa própria e havia adquirido um terreno no estado natal dele, com a ideia de investir em gado e plantar algo. Olhei com cuidado para o interior do carro, percebi que havia uma sacola de marmita, provavelmente com seu almoço do dia. Suas roupas eram simples, mas bonitas e jeitosas. O celular dele não era o último modelo lançado no mercado, aquele que custava milhares de reais. Fiquei chocado, pois nem casa própria eu tenho. Eu não tenho conseguido poupar quase nada ao fim da maioria dos meses e ainda vou pedir empréstimo para o banco mais uma vez. Eu sempre achei que fosse rico pelas coisas que eu consumia, pelas viagens e pela minha qualidade de vida. Mas descobri naquele momento que, na verdade, eu estava pobre. E isso não tem nada a ver com o cargo que eu ocupo ou as coisas que eu compro. Justo por causa dessas diferentes formas de se relacionar com o dinheiro, sem levar em conta o grau de instrução ou profissão, as respostas para os mesmos problemas e as metas serem estabelecidas podem variar, no entanto, de maneira considerável de pessoa para pessoa. O mais importante é entender o que precisa ser feito em prol da evolução e como será possível chegar ao próximo degrau. Reconhecer a si mesmo e entender os desafios de cada uma das 4 fases financeiras descritas a seguir são um bom ponto de partida e podem prover o suporte necessário na elaboração de suas primeiras metas rumo ao milhão.